Que a paz de Jesus e o amor de Maria possam permanecer conosco. Bem, meus amigos, dando continuidade ao estudo da doutrina espírita nesta reunião, hoje o tema programado pela casa é Amai os vossos inimigos. Esse ensinamento tão vital para cada um de nós que o nosso mestre nos legou. Bem, mas antes que entremos diretamente no estudo dessa passagem de Jesus, permitam-me fazer uma breve introdução só para nos situarmos dentro do assunto, pelo menos historicamente, né? Então eu diria o seguinte, que esse ensinamento é um dos mais conhecidos, né? Até por quem não é cristão, quem se diz que não é cristão, mas, por outro lado, né, também é um dos menos compreendidos, e se ele é um dos menos compreendidos, consequentemente, é um dos ensinamentos menos praticado, né, pela humanidade no seu cotidiano, no seu dia a dia. As pessoas conhecem, né, mas ainda não o praticam. Como veremos adiante, talvez por não alcançar o que Jesus quis dizer. Mas antes disso, dentro ainda dessa introdução que eu estou fazendo, eu gostaria só de agora fazer tipo uma comparação na história da humanidade, o que significava inimigo em cada época, ou em algumas das épocas. Por exemplo, naquele momento em que Jesus esteve aqui fisicamente entre nós, né, junto com a humanidade terrestre, qual era o conceito de inimigo? Inimigo é aquele que disputava a terra com você, né? O povo inimigo disputava a terra com o seu povo, né? Ainda na época de Jesus, havia também a questão de quem era monoteísta e quem era politeísta. Um se considerava inimigo do outro, certo? Mais adiante, evidentemente, amigos, eu não estou querendo extinguir o assunto, o conceito de inimigo nessas épocas, mas dando alguns exemplos para nos situarmos. Mais adiante, ali pela Idade Média, né, que mais ou menos acreditam que funcionou do século V ao século XV, né, nós tivemos a presença daqueles povos ditos bárbaros, né, que invadiam as aldeias, né, e matavam homens e crianças, né, e sequestravam, violentavam as mulheres daquele local. Tá certo? Bom, dando um salto grande, chegando agora na idade contemporânea, na época atual, né, embora, como saibamos, permanecem resquícios de desavenças religiosas, né, mas desde já chamamos a atenção que nem se assemelha à situação que existia lá atrás, né? Os chamados inimigos que dissemos, que podemos dizer que nós dizemos que é a humanidade terrestre, podemos dizer que possuímos, né? Seriam aqueles chamados inimigos na política, nas redes sociais, né? Isso é um contexto completamente errado, porque as pessoas não conseguem entender que você pode possuir adversário, mas não. Infelizmente, especialmente nessa época que a polarização é intensa e, ao contrário que alguns dizem, não apenas no nosso país, aquele complexo de vira-lata é pesado, né? Realmente, aqui no nosso país temos, no momento, uma polarização absurda. Concordo. Mas dizer que é só aqui é outro absurdo. Me desculpem quem não concorda comigo, né? E também dentro desse conceito de inimigo na atualidade, a gente pode dizer, sim, entre nações, mas aí em relação ao antagonismo que existe entre sistemas econômicos diferentes, né? Então, quem segue determinado sistema econômico, né, que é diferente do outro, né, eles podem se considerar inimigos, né? Volto a dizer que, na minha opinião, é um termo errado. A gente pode considerar como adversários, que têm pensamentos diferentes. Mas hoje em dia, de acordo com a lei do progresso, que a doutrina espírita nos ensinou, e que nós conseguimos constatar,
né, a gente verifica que, embora ainda existam focos como esses que eu citei, nada se compara ao que as épocas que eu citei no início desse comentário, desse parágrafo aqui. Tá certo? Evidentemente, a violência que a gente continua a assistir muitas vezes, né, em diferentes partes do mundo, eu gosto de frisar isso, porque esse complexo de vira-lata continua, parece que no sangue do brasileiro, tá certo? Essa violência, embora ainda existente, né, ela é uma violência num grau muito menor do que das épocas que eu citei aqui, por exemplo. Tá certo? Bom, só para encerrar, faltou dizer ainda a questão daqueles que dizem que não, eu não tenho inimigo, né? Eu não possuo inimigo, né? Nesse contexto do relacionamento interpessoal. Mas daqui a pouco deixam escapar, né? Esses companheiros e companheiras deixam escapar que tem mágoa, né? Tem rancor de fulano ou de Beltrana. Tá certo? Então, realmente tem alguma coisa errada nesse cenário aí. Se você não possui inimigo, né, você não pode ter rancor, não pode ter alguma mágoa em relação a esse ou aquele companheiro e essa ou aquela companheira. Ok? Bem, então eu disse que era breve a introdução. Vamos passar então para. Eu vou citar aqui para posterior estudo de vocês, né, os subsídios que eu utilizei para preparar a nossa palestra, tá? O nosso estudo de hoje. Então, eu vou desde o capítulo 5 de Mateus, né? Passando pelo capítulo 6 de Lucas, em 2 trechos que eu vou mencionar, passando, evidentemente, é um estudo da doutrina espírita, né? É um estudo do Evangelho Redivivo. Já citei passagens evangélicas, né, tradicionais, e vou também me utilizar de trechos da doutrina espírita, certo? Então temos a pergunta 887, do Livro dos Espíritos, e 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, um trechinho que eu vou utilizar lá no final do capítulo 13 e, como vocês sabem, esse título do estudo de hoje, Amai os vossos inimigos, é o título do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, fica claro que a fonte principal que utilizamos para o nosso estudo tem a ver com esse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Repito, fonte principal, não quer dizer fonte única. Ok? Muito bem. Mas comecemos então a utilizar os subsídios que eu mencionei, né? Como eu falei, o primeiro é o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Capítulo 5 é aquele capítulo onde que Mateus relata com detalhes, né, o Sermão do Monte. Ele começa no capítulo 5 para vocês verem como foi detalhada aquela passagem do Sermão do Monte por Mateus. Começa no capítulo 5 e só vai se encerrar mais ou menos na metade do capítulo 7. Né? Mas qual é o trecho que eu vou utilizar para o tema de hoje? Os versículos 43 a 47, tá certo? Fazendo parte, né, não tenho dúvida, do Sermão do Monte, né? O Sermão da Montanha. Então, Mateus relata o que disse o mestre. Aprendeste o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Por que Jesus começou, nesse foco aqui, começou por esta frase? Aprendeste o que foi dito, ou seja, coisa do passado, coisa do pretérito. E se a gente for lá procurar, vai encontrar em um dos livros do Pentateuco Mosaico, né, no Levítico. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Né? Essa frase já existia lá. Então, temos que voltar, né, abrindo um parênteses, para aquele cenário do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Permitam-me, né? Não vim destruir a lei, é o título, frase de Jesus. Quando Jesus disse que o que ele trouxe, a sua pedagogia do amor,
era totalmente diferente do que Moisés tinha trazido, né? Mas a doutrina espírita, que é a terceira revelação, nos explicou qual foi o cenário. Moisés se viu obrigado, naquela época, a trazer as rédeas bem curtas. Se nós, amigos, no século XXI, ainda somos espíritos imperfeitos, imaginemos nossos irmãos, ou alguns de nós que já estávamos lá antes de Jesus, alguns séculos antes de Jesus, né? Então, Moisés se portou como podia, ele recebeu uma missão, né? Tinha que implementar os mandamentos que ele recebeu, né? E contava com o povo que a gente conhece. Inclusive, recentemente teve uma novela mostrando o contexto do povo hebreu naquela oportunidade. Para não ir muito longe, para não gastar muito tempo, porque está correndo, né? Lembrarmos que eles idolatravam o bezerro de ouro. Tá certo? Então, nesse cenário, Jesus, quando trouxe a pedagogia do amor, mostrou, sem de respeitar o que Moisés tinha feito, não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. Né? Ele aproveitou, como nessa passagem aqui, esse trecho de Moisés para fazer a sua explanação. Então, continua Mateus relatando Jesus. Eu, porém, vos digo, Moisés disse, o Antigo Testamento contém isso, mas eu, enviado pelo Pai, trago um outro cenário, né? O cenário do amor, o cenário do perdão. Amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está no céu e que faz que se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos. Esse é o ponto, meus amigos. A passagem é clara. Jesus chama a atenção que o Pai não tem escolhidos. A doutrina espírita complementa o ensinamento de Jesus, mostrando que Deus nos ama de uma forma igual. Nos criou da mesma forma, simples e ignorantes. Só que cada um de nós possui o seu livre-arbítrio e é através das escolhas que vamos fazendo, né, em direção ou contrariamente aos ensinamentos de Jesus, às leis divinas, isso é que vai gerar os comprometimentos, as consequências que vivenciamos, como nós, humanidade terrestre, em pleno século XXI, né, ainda não alcançamos, não conseguimos fazer a transição completa para o patamar da Terra, está num patamar de mundo de regeneração. Né? Culpa de quem? Da humanidade terrestre, né? Que em sua maioria, não estamos falando em todos, mas em sua maioria, um percentual significativo da humanidade terrestre ainda prefere ir contra o que Jesus exemplificou para nós. A consequência é essa, o estágio que ainda estamos. Tá certo? Mas o mestre foi claro. Jesus ama o justo e o injusto da mesma forma. Jesus, o nosso Pai, anseia que o justo continue caminhando com essa velocidade maior rumo à perfeição que atingiremos, o mestre nos assegurou, da mesma forma que ele anseia para que o injusto, no momento, né, passe a fazer escolhas corretas e, então, acelere o seu processo evolutivo. Perfeito? Bom, mas tem um trecho final dessa passagem. Jesus complementou esse ensinamento. Por quê? Se só amardes aquele que vos amam, qual será a vossa recompensa? E Jesus faz uma pergunta adaptada àquele momento que ele estava falando. Não procedem assim também os publicanos? Aí a gente vai lembrar que os publicanos eram os coletores de impostos, que é pior, coletavam impostos para um inimigo, por romano, tá certo? Então não eram bem vistos pelos demais hebreus. Mas Jesus pergunta, mas os publicanos que vocês não gostam,
Também não amam entre si? Não se amam entre si? Esse é o foco de Jesus. E ele então encerra a passagem que Mateus selecionou, dizendo: se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que com isso fazeis mais do que os outros, aqueles que ainda não seguem o Mestre, não seguem o cristianismo? Não fazem da mesma forma os pagãos? Perfeito. Então, amigos, essa passagem é a passagem central sobre o tema. Ok? Mas, dentro daquele conceito dos evangelhos sinóticos, né, existem, em relação a determinado ponto da explanação de Jesus, em algum momento da sua caminhada, que existem as versões de Mateus, de Lucas e de Marcos. Tá certo? Os 3 evangelhos sinóticos. Só o de João que fica à parte, né? Porque, inclusive, sabemos que tem passagens nitidamente mediúnicas, né? João não estava presente no local que estava, por exemplo, Jesus e o doutor da lei, né? E João foi capaz de descrever frase por frase do encontro dos dois. Mas, dentro desse cenário, então, dos evangelhos sinóticos, tem a passagem semelhante a essa que escutamos de Mateus, no capítulo 6 de Lucas, versículo 27. Só vou trazer a frase que tem a ver com o título do estudo. Escreveu Lucas, citando Jesus: mas a vós que isto ouvis digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Diferente alguma coisa? De forma alguma. Mudaram algumas palavras, mas o significado é o mesmo. Ou será que alguém discorda disso? Na nossa opinião, bastante claro. E seguindo ainda nesse capítulo 6 de Lucas, agora entre os versículos 32 e 36, tem o complemento que já escutamos de Mateus, né? Só que Lucas se estendeu um pouco mais, né? Trazendo as palavras do Mestre. Se somente amardes que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de uma vida também amam aqueles que os amam? É uma versão dos publicanos. Se nós trouxermos para os tempos atuais, meus amigos, aqueles nossos irmãos que infringiram também as leis dos homens, né, e que estão em presídios, né, em locais de detenção, aguardando julgamento ou cumprindo pena, né? Vocês sabem, tem os dias de visita, ok? Quem mora perto, aqui no estado do Rio de Janeiro, quem mora perto de algum presídio ou costuma passar por aquele motivo, no dia que tem visita, né? Já cansaram de ver aquelas filas imensas. Antigamente, isso acontecia também nas delegacias, mas hoje acabou esse sistema. Mas então, a gente vê aquelas filas e a gente vê especialmente as mãezinhas que nunca abandonam seus filhos, né? As mãezinhas estão lá, enfrentando sol e chuva, passando por uma revista que, na maioria dos casos, ainda é uma revista vexatória, não é todo lugar que tem o scanner, né? Por quê? Para terem a chance de estar com seu filho, com a sua filha amada. E esse filho e essa filha que estão detidas ou cumprindo pena, né, também conseguem manter esse amor pela sua mãe. É isso, esse é o foco das palavras de Jesus segundo Lucas, eu trazendo para a atualidade. Seguiu Jesus segundo Lucas: se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Eu acho que também, se nós colocarmos essas situações para o nosso momento atual, né, não vai fugir o entendimento que
trouxemos para vocês em relação à primeira parte dessa passagem do capítulo 6 de Lucas. Ok? Bom, seguindo aqui, para concluir esse trecho, disse Jesus ainda segundo Lucas, pelo que vos toca, Jesus falando para a multidão, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Não esperem reciprocidade, não fiquem aguardando agradecimento, façam a sua parte para quem quer que seja. É isso que está dizendo o mestre. Então, concluindo, Jesus disse, então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Aquele contexto da passagem de Mateus, dos justos e dos injustos, né? Temos aqui a presença do gatinho da casa, que está querendo se meter aqui na tela do computador, então eu vou ter que afastá-lo um momentinho, tá bom? Mas voltando aqui, para encerrarmos a passagem do Evangelho de Lucas. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheios de misericórdia é o vosso Deus. Né? E aí, voltando para a terceira revelação, essa frase final de Jesus está totalmente ratificada pela doutrina espírita, pelos espíritos que auxiliaram Kardec na codificação da doutrina espírita. Por exemplo, na resposta da pergunta 13, quando Kardec quis saber sobre as perfeições da divindade, né? E está lá bem claro, Deus é soberanamente justo e bom. Resumindo numa palavra só, é misericordioso. Ok? Muito bem, meus amigos. Já que falamos da doutrina espírita, vamos continuar nela, como no início, em relação aos subsídios, eu mencionei. Né? Temos a pergunta 887. Kardec quis saber o que significava amar os inimigos, né? Já trazendo as luzes que a doutrina dos espíritos nos trouxe. Certo? Né? Tirando o véu de ensinamentos do mestre que não puderam ficar totalmente explícitos pelas razões que já mencionamos. O patamar evolutivo dos então encarnados quando o mestre aqui esteve fisicamente. Então, qual foi a resposta que Kardec recebeu dos espíritos? Amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem. Pronto. Então, até os incrédulos que se chocaram com a frase de Jesus, amai os vossos inimigos. Então, agora eu entendo. O que Jesus quis dizer com essa frase é que a forma de você amar o teu inimigo é perdoar-lhe. Não importa a falta que ele cometeu. Você não quer ser perdoado pelas suas faltas? Então, perdoa o teu inimigo. E mais, dentro da pedagogia do amor, que o mestre veio nos exemplificar e não apenas ensinar. Retribua o mal que você recebeu do seu inimigo, do dito inimigo, com o bem. Tá certo? Isso vai ser explorado, então, no capítulo 12. Eu já vou trazer para vocês aqui o comentário de Kardec, que por mais que vocês achem interessantes os meus comentários, né? O de Kardec é o que importa. Né? Mas antes de chegar no capítulo 12, aquele que eu mencionei, vou falar rapidamente do finalzinho do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o item 20, já é aquela seção Instruções dos Espíritos, né? Em que Kardec coloca comunicações, mensagens recebidas lá também, não só, também na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris a respeito do tema que está sendo estudado naquele capítulo, naquele dito capítulo. Né? Então, é uma pergunta feita e respondida pelo Espírito São Luís, como diz a Igreja Católica, né? O patrono da França. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente
entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Perceberam que é o mesmo teor das passagens evangélicas? Fazer o bem a quem você gosta, a quem pensa igual você, é mole. Essa foi a pergunta feita ao Espírito São Luís. E ele respondeu: não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido dentro da humanidade terrestre, visto que são irmãos todos os homens. Eu só trouxe esse trechinho para mostrar o que a gente chama da identidade dos ensinamentos de Jesus com os ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram. Alguma surpresa? Nenhuma. Já no início, eu relembrei para vocês que a doutrina dos Espíritos é o Evangelho redivivo, é o Consolador prometido. Tá certo? Dito isso, meus amigos, vamos finalmente entrarmos no capítulo 12, né? Aquele onde você tem o maior manancial de ensinamentos sobre o amai os vossos inimigos. E vamos pegar o contexto da resposta da pergunta 887 do Livro dos Espíritos, né? Amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal recebido com bem. E é o Kardec, meus amigos, por isso é você. Esse é o ponto forte do estudo de hoje, né? Como de qualquer estudo espírita, né? Kardec, digamos assim, entre aspas, traduzindo, mastigando para nós outros, há anos-luz dele, né? E possamos realmente considerarmos que o véu foi retirado daqueles ensinamentos que geraram algum tipo de dúvida entre nós, humanidade terrestre, pela razão que eu volto a dizer, o nosso atraso evolutivo. Agora, escutando Kardec, fica tudo fácil de ser compreendido. Só vai gerar uma consequência, vocês sabem qual é, né? Quando retornarmos e puxarem lá na gavetinha de cada um de nós a relação nos comprometemos a realizar nessa última existência pretérita, não vai dar para dizer, eu não sabia. Não dá. Porque nós que adotamos a doutrina espírita, recebemos ensinamentos como esses que eu vou trazer para vocês aqui agora do Kardec, trazendo o contexto dos espíritos, né? De modo que a gente não pode alegar desconhecimento. Ok? Não esqueça. Bom, disse Kardec, se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra quem? O egoísmo e seu filho dileto, o orgulho. Não é isso? E aqui aparece aquele foco que nós já estudamos em outros momentos, né? O antagonismo que existe e que nós precisamos escolher o mais rápido possível para que lado vamos. Qual é o antagonismo que eu me refiro? De um lado, as virtudes, aquilo que precisamos adquirir para nos tornarmos um ser integral e alcançarmos a perfeição. E do outro lado, aquilo que devemos expurgar de nós, né? Os vícios morais, as paixões, né? Justamente expurgar esses vícios morais e substituí-los pelas virtudes. Aqui nós temos a virtude da caridade, do perdão, e do outro lado nós temos vícios morais, como o egoísmo e o orgulho. Ok? Mas segue Kardec. Entretanto, e aí chegamos naquele ponto que eu já me adiantei, mas repito, é mais negócio escutar o que Kardec vai dizer, né? Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. Não pretendeu Jesus, com essa frase, que cada um de nós tenha para com seu inimigo, entre aspas, seu adversário, a ternura que dispensa a um irmão ou um amigo, claro. É óbvio, né? Tem duas possibilidades quando você escuta uma frase dessa no primeiro momento que te choca. Ou não é verdade, distorceram Jesus, não é no caso, né? Ou então tem uma explicação lógica que os espíritos trouxeram
né? E Kardec nos torna fácil de compreender. Ternura, segue Kardec, ternura pressupõe confiança. Ora, raciocínio lógico. Ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal, óbvio. Ninguém pode ter para com esta pessoa expansões de amizade, como é normal, de fraternidade entre aqueles que se gostam, sabendo-a capaz de abusar, de se aproveitar dessa atitude. Aí Kardec segue. Portanto, o que Jesus quis dizer, amar os inimigos, não pode, pois, significar que não se deva estabelecer alguma diferença entre eles, os inimigos, e os amigos. E ele continua, né? Se isso parece de difícil prática, né? Até alguns acham impossível, como que eu vou amar meu inimigo? É apenas por entender-se falsamente que esse ensinamento manda que se dê no coração o mesmo lugar, tanto para o amigo como para o inimigo. Alguma dúvida? E ele cita uma situação que já escutamos em outros momentos de estudo da doutrina espírita, particularmente em algumas respostas do Livro dos Espíritos. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversas de um sentimento, a razão, né, o raciocínio, lógico, cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Né? Tem algumas respostas do Livro dos Espíritos. Olha, no momento que podemos dizer para vocês é isso. Olha, a pobreza da linguagem humana não nos permite agora de esclarecer o que vocês estão querendo saber. Está no Livro dos Espíritos. Continua Kardec. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de um modo muito diverso do que bate o contato com um amigo. Não é óbvio isso? É óbvio, mas as pessoas não conseguiram enxergar isso. Com o Consolador prometido, tudo fica mais claro. Tudo fica mais lúcido. Continua o codificador. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor. Já escutamos isso. Nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que não temos causado. Como disse Paulo, não é perdoar só da boca, só no verbo, perdoar do coração. Amar os inimigos é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. Só um parêntese. Um famoso político americano, muito respeitado no mundo ocidental especialmente, mas como qualquer um de nós, ainda imperfeito, né? Disse uma frase sobre esse cenário dos inimigos que devemos desprezá-la. Essa frase, não o conteúdo da obra dele, que vocês reconhecem que é importante para o progresso da humanidade, até mesmo para a fraternidade entre os irmãos. Ele disse uma vez, sobre esse cenário que estamos estudando hoje: perdoe os seus inimigos, mas não esqueça seus nomes. Foi infeliz. Quem de nós não é infeliz e diz cada frase maluca aí? É justamente o contrário que Jesus está propondo a cada um de nós, que Kardec está trazendo através dos espíritos. Né? Perdoe os seus inimigos, o que eles possam ter feito, de uma forma incondicional. Porque, continua Kardec, amar os vossos inimigos é experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha, com as vitórias que eles consigam. Fique feliz por ele estar feliz. É socorrê-los em se apresentando à ocasião. Você não vai se negar, não. Esse aqui eu não vou atender porque eu não gosto dele, porque ele me fez isso e aquilo no passado. Não é isso. Não é isso. Amar os inimigos é abster-se, quer por palavras, quer por atos, segue o Kardec, de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem. É importante, sem a intenção de os humilhar. Olha, eu sou bonzinho, né? Estou muito acima de você, sou generoso, vou perdoar o que você fez. Não, não é isso. Entenderam o foco de Kardec?
E ele encerra. Escutamos tudo isso que ele disse, né? Quem assim procede, preenche as condições do mandamento que estamos estudando hoje. Amai os vossos inimigos. Meus amigos, eu acho que ficou bastante claro, né? Aproveitando o tempinho que nos falta ainda, dentro desse mesmo capítulo 12, permita-me trazer ainda o tópico os inimigos desencarnados, ok? Porque para nós espíritas é uma realidade, nós temos esse conhecimento, né? Os inimigos que a gente considera inimigo, né? Não são apenas aqueles que estão fisicamente presentes. Então, vale a pena que Kardec traz mais luz ainda. Ainda há outros motivos tem o espírita para ser indulgente para com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, evidente, que a maldade não é um estado permanente dos homens. Ninguém é mal para sempre. Alguém pode ainda estar no mal. E sabe que a maldade que ele possa possuir decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau, o ser humano mau, reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. O Kardec está dizendo, um dia a ficha cai. A gente sabe disso. E continua o codificador, sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este, né, o seu inimigo, o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a Terra, mesmo depois de haver desencarnado. É óbvio, não temos essas informações, né, os processos obsessivos, que assim, continua Kardec, a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem que, por efeito, produzir maior irritação capaz de passar de uma existência a outra. Né? Aqueles, por exemplo, que são a favor da pena de morte, não, vou me livrar de quem me fez o mal, quem matou, quem fez isso, fez aquilo, vou matá-lo. Né? Vou provocar sua desencarnação. E vai ficar tudo bem? Alguém acha isso? Que esse irmão não vai ficar, não vou dizer 100%, ainda bem que não é 100%, mas que 99% não vai ficar querendo se vingar de quem o levou a essa morte forçada? Óbvio, né, meus amigos? Né? Ainda disse Kardec, pode-se, portanto, contar inimigos assim, entre os encarnados como entre os desencarnados. Ele acrescenta, os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços. Né? Quem de nós não conhece alguém que enfrentou um processo obsessivo, ou mesmo um de nós pode ter passado por isso. E não dá tempo de eu comentá-la, mas eu sugiro, leiam, está lá na Revista Espírita de julho de 1863, um artigo Max o Mendigo. Esse mesmo texto reaparece na 4ª obra da codificação, O Céu e o Inferno, na 2ª parte, aquela que tem relato dos espíritos em diferentes graus evolutivos. Né? O Céu e o Inferno, como vocês sabem, é de 1865, um pouco mais à frente. Mas lá você tem a passagem desse Max, ele que tratava tão mal as pessoas, né? Machucava os seus empregados, quando desencarnou, aconteceu isso que o Kardec está alertando aqui. Sugiro que você dê uma olhada, é um texto bastante interessante para mostrar, o Max, a ficha caiu para ele, ele reconheceu que ele passou pelo que ele precisava passar para espiar os erros cometidos. Né? Mas voltemos aqui ao codificador para encerrar essa passagem desse tópico, os inimigos desencarnados. Se, consequentemente, se deve usar de benevolência para com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação àqueles que se acham desencarnados. Perdoemos. Já escutamos hoje, o perdão tem que ser de forma incondicional. E conclui, dentro do contexto do tema do estudo hoje, é assim que o mandamento, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente, da existência presente, melhor dizendo. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais.
não é porque você mandou matar o teu inimigo, não é porque teu inimigo morreu de causas naturais. Se vai continuar esse ódio, esse rancor, o filme continua. É isso que está colocando o Kardec. Acrescento ainda uma outra passagem desse capítulo, a outra frase de Jesus, dentro desse tema, amai vossos inimigos: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Lembra dessa passagem? Kardec também nos ensina, nos torna ainda mais claro o ensinamento. Ao orgulhoso, esse ensino parecerá uma covardia, não é isso? Porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar o insulto do que tomar uma vingança. E não compreende por quê? Porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Ao contrário de nós espíritas, né, que sabemos que as existências pretéritas estão tendo as consequências no presente, não é isso? O que fizemos de errado, a conta não está chegando agora. Se não chegou lá, vai chegar aqui. E se a gente quer ter um futuro tranquilo, então tratemos de fazer no presente, plantar no presente, para que a colheita no futuro seja a colheita que a gente quer ter, com paz e tranquilidade, sem inimigos, sem obsessões. Tá certo? Mas Kardec não foge ao tema. Alguém, o tal do orgulhoso, que vai achar que é uma covardia, pode perguntar: vem cá, mas é para tomar o pé da letra esse ensinamento? Se alguém bater na face direita e oferecer à esquerda, o que é isso? Mais uma vez, para nossa felicidade, os espíritos, né? A Pleide, que auxiliaram Kardec na codificação, permitiram que o codificador trouxesse o seguinte texto para a gente. Levado esse ensino às suas últimas consequências, importaria ele condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor, o que seria um absurdo. E a doutrina espírita, uma doutrina racional, não compactua com absurdos. Especialmente, repetindo, que é o Evangelho redivivo. Jesus não compactuaria com isso. Segue Kardec. Se não lhe pusessem um freio às agressões, bem depressa, todos os bons seriam as vítimas dos maus. Mas Kardec lembra, o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassinato. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus vedar toda a defesa, óbvio. Mas aí vem a lucidez. Mas o que Jesus pretendeu? Condenar a vingança. Não é isso? Dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse, sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o bem, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho, esse vício moral tão trágico, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender. E essa frase final do Kardec, mostrando que o que Jesus quis dizer com dar a outra face, é que Jesus mostrou que não há espaço para vingança. Perdoa, é isso que Jesus está dizendo. Né? Não é liberou geral, que é isso? Isso não faz parte das leis divinas, não faz parte do ensinamento de Jesus e, consequentemente, não faz parte do ensinamento da doutrina espírita. Perfeito? Né? É um contexto, é um cenário que o nosso saudoso e querido Francisco Cândido Xavier nos legou também. Num momento que ele falou perfeitamente, vai ao encontro de tudo isso que escutamos nesse tópico aqui. O que disse Chico? Ninguém gosta de ser ofendido. Óbvio. Só que ele complementou. Mas, entre ofender e ser ofendido, eu prefiro ser ofendido. É isso, meus amigos. Com simplicidade, né? Chico nos trouxe o que Kardec explicou agora, a partir do entendimento que devemos ter da frase de Jesus. Então, meus amigos, agradecendo a atenção de vocês, né? Esperando que tenhamos atingido o objetivo
proposto pela direção da casa ao trazer esse tema para estudo, eu vou encerrar de novo com o mestre amado, com outro ensinamento que complementa tudo isso que escutamos aqui agora. Sobre o amar os vossos inimigos, como evitar o revide, tá certo? Está lá em Mateus, capítulo 5, no trecho antes daquele que a gente começou o estudo, 25 e 26. O que disse o mestre? Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho, enquanto vocês estão convivendo na atual experiência física, para que ele não vos entregue ao juiz. Que juiz é esse? A nossa consciência. Ninguém precisa nos dizer o que é certo ou errado. A nossa consciência nos diz isso. Resposta da pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está contida em cada um de nós a lei de Deus? Na nossa consciência. Continuando, Jesus, né? A frase de Jesus. Para que ele não vos entregue ao juiz, para que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça. Quem é o ministro da Justiça nessa alegoria do mestre? A doutrina espírita nos ensina a lei de causa e efeito. Não existe efeito sem causa. Se você não perdoa, se você busca vingança, essa situação vai virar um moto perpétuo, entre aspas. Vai virar um processo obsessivo. Com danos a quem? Aos dois envolvidos. Não é só a um, não. E complementa o mestre. E o juiz não vos entrega ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Qual a prisão? Nesse corpo físico que nós utilizamos. Porque quando nós precisamos encarnar, vocês já leram as obras espíritas de André Luiz, por exemplo, né? Vocês sabem, até quem já está mais ou menos equilibrado, se sente, puxa, vou passar por aquilo tudo de novo. Aquelas dificuldades inerentes a um planeta ainda de provas e expiações como a Terra. Kardec coloca, e alguns espíritos responderam a ele, no Livro dos Espíritos, né? Quando você está encarnado, quando o espírito está encarnado, ele se sente encarcerado. É essa a prisão que Jesus se refere. E ele termina: digo-vos em verdade que daí, dessa prisão, não saireis enquanto não houverdes pago o último centil. O que é isso? Que você vai ter necessidade de continuar reencarnando. Para quê? Para expiar os erros cometidos, os danos causados ao seu irmão, né? Enquanto você não se acertar com a lei. Ah, mas não tem misericórdia divina? Claro que tem, ainda bem que tem. Mas vai depender de quê? De que você, ao ter a nova oportunidade encarnatória, procure desde o início do uso da razão fazer o bem, seguir a trilha do bem. Como disse Chico certa vez, era para você perder o braço, você vai perder o dedinho mínimo. Então, meus amigos, que consigamos colocar em prática os ensinamentos que relembramos hoje, que recebemos hoje, tá certo? Acredito que não por mérito de quem falou hoje, mas pela clareza das lições de Jesus que foram trazidas à luz pela doutrina espírita. Não tem como a gente não seguir o caminho do perdão, da caridade e de amar a todos os nossos irmãos, né? Da forma que um amigo merece e da forma de alguém que possa ter feito mal a gente, mas que a gente conseguiu ver que o caminho para ficarmos bem com esse companheiro, com essa companheira, é retribuindo o mal que ele nos fez com algum bem que a gente possa passar por ele. E dessa forma, certamente, nos tornaremos verdadeiros discípulos de Jesus. Obrigado, muita paz.